durante o ensino, estar folheando a palavra de Deus em alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu peço aos irmãos que mantenham as vossas Bíblias abertas. Amém? Diz assim: E aconteceu depois destas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu a parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Vamos ler, queridos, versículo de número 21 e 22 do mesmo capítulo 48, que nos diz assim: Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Versículo 1 do capítulo 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Folheemos a Bíblia, queridos, e passemos ao capítulo de número 50, versículo 22, epígrafe A Morte de José, que nos diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Meus queridos, meditando na palavra do Senhor, nesse texto, que é quase os últimos versículos que nós lemos ultimamente, tem um cronograma de leitura da Bíblia que foi distribuído para alguns irmãos, e os que quiserem, eu acredito que a partir de segunda-feira vai estar disponível para que os irmãos possam ler a Bíblia naquela sequência, que é muito interessante e gera aquele vínculo para a gente ler a Bíblia. E eu li esses 3 últimos capítulos de Gênesis e me veio uma forte convicção sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite. E se colocássemos um tema, seria conhecendo o rumo da fidelidade e da presença de Deus. Você pode repetir? Diga assim: conhecendo o rumo da fidelidade e da presença de Deus. Por que conhecendo o rumo? Porque nós precisamos de rumos. Nós não podemos estar à toa, ao léu, vagando como folha seca. Nós precisamos saber quem somos e conhecer o Deus a quem servimos. E conhecer os seus atributos é fundamental para o nosso crescimento espiritual
e para nós chegarmos aonde o Senhor quer que nós cheguemos, que é um final, é termos um final cheio de êxito, porque mais vale o fim das coisas do que o início delas. Mais vale terminar bem do que começar bem e não terminar bem. Mesmo que você e eu não tenhamos começado bem, porventura não estejamos bem, o Senhor quer que nós nos endireitemos, nos consertemos, aprumemos os nossos pés e possamos assim terminar bem. Mas para isso nós precisamos conhecer a Deus, prosseguirmos em conhecê-lo, até que Ele venha, irmãos, e traga de si a sua plena revelação, que só vai acontecer lá na eternidade com Ele. Mas nós não podemos estagnar na caminhada e precisamos conhecer, ter noções da sublimidade da fidelidade de Deus e do poder da sua presença. No texto que nós lemos, o seu contexto é José tendo recebido a notícia de que seu filho, Jacó tendo recebido a notícia de que seu filho José ainda estava vivo. Não apenas vivo, mas se tornara o regente, o governador do Egito. Para quem esperava que o seu filho já nem existisse mais nessa terra, porque o que ele sabia é que seu filho havia sido morto, Jacó é surpreendido e Deus permite ao patriarca, no final da sua vida, desfrutar ainda da companhia do seu filho e gozar ainda, não só da sua presença, mas das benécias pelas quais Deus abençoou a José e todo mundo da época. E nós vemos no texto que lemos, no capítulo de número 48, José indo visitar seu pai Jacó muito doente, já muito idoso, como nós dizemos, na beira da morte. Mas Jacó esforça-se para receber o seu filho. E ele vê não apenas o seu filho, mas os filhos do seu filho. Se ele não esperava nem mais ver o seu próprio filho, porque sabia que este havia sido morto, imagina ver seus netos. Era o filho da sua preferência. O amor de Jacó por José é algo muito forte, com as devidas ressalvas, mas irmãos, de forma normal, o amor que um pai deve ter por um filho. Não de preterir outros filhos como Jacó. Pelo texto nós entendemos que ele fazia. Porém, José era muito amado por seu pai. E José amava também o seu pai. Porque amor gera amor, né, irmãos? Amor gera amor, é o que nós escolhemos. E é muito lindo a sintonia do pai com o filho. E é muito lindo, queridos, essa sintonia, porque ela acontece também no nível espiritual. Nós vamos entender isso. Jacó tem nesse momento como reminiscências. Ele vai lembrando do que Deus foi realizando na sua vida durante toda a sua caminhada. Especialmente de quando ele foge do seu irmão Esaú, quando o engana e vai para a casa de seus parentes longe. Mas ele percebe que o seu Deus, que o Deus de seu avô Abraão, que o Deus de seu pai Isaque permaneceu com ele durante todo aquele tempo. No versículo de número 15, olhe bem aí no seu texto, capítulo 45, no texto bíblico, diz assim: e abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou
desde que eu nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Jacó, de forma reiterada, vai lembrando do que Deus operou na sua vida. E no momento da sua morte, como era o costume dos patriarcas, dos povos da época, ele chama José. E tendo José filhos, ele abençoa a José e abençoa também os seus filhos, fazendo referência, queridos, a toda a providência de Deus durante toda a sua trajetória nessa terra. E Jacó, de forma muito convicta, o Deus afirma que o Deus que estava com ele desde quando ele nasceu e que o sustentou até aquele momento, continuaria sustentando, abençoando, provendo, sendo suficiente na descendência dele também. De forma que, amados irmãos, Jacó, na sua convicção, conforme ele declara no versículo de número 21, eu peço que os irmãos acompanhem, e dizendo assim: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Isso acontece porque a convicção de Jacó, da fidelidade de Deus e da presença de Deus no meio da descendência dos patriarcas, perduraria, e Deus levaria a efeito tudo aquilo que ele tinha dito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Jacó estava de forma direta, explícita, mas também implicitamente, discorrendo sobre a grandeza de Deus no seu projeto, mas, irmãos, declarando também que ele, como homem, era falível, era frágil, era passageiro. Ele diz assim: eu morro, mas Deus, que tem sido com meu avô, com meu pai, que tem sido comigo, também vai continuar com vocês, e vai cumprir as promessas que ele fez, porque ele é fiel, e a sua presença estará convosco para vos tornar a terra que ele prometeu. Eles estavam aonde? Agora eles estavam no Egito, sob a proteção de José. Mas ali não era o lugar que Deus tinha para Israel e a sua descendência, mas a terra de Canaã. Mas humanamente falando, não tinha como naquela hora voltar. Era a fome que estava alastrada sobre toda a terra. Mas Deus é fiel. E Deus tinha um projeto. Irmãos, escute isso. Deus tinha um projeto. E Deus vela pela sua palavra, porque a sua palavra leva a efeito o cumprimento dos seus projetos. E nós precisamos entender que precisamos estar sob esta liderança, sob esta égide do Senhor, que Ele esteja governando a nossa vida, para que a sua boa palavra se cumpra em nós. Jacó sabia: a minha história está se findando aqui, eu estou morrendo, está acabando o meu tempo, mas o Deus que tem sido comigo, também vai continuar com vocês. E ele fala tanto da fidelidade, como ele fala também da presença de Deus, que é o segredo para as nossas vidas. Vamos para a palavra, queridos. Próximo livro da Bíblia, o segundo livro de Êxodo, capítulo de número 33. Os tempos passaram, os séculos se passaram, e agora nós vemos um descendente de Jacó também se relacionando com Deus, liderando o povo de Deus. O seu nome é Moisés. E esse capítulo de número 33, ele é como o clamor de Moisés
Deus fosse pessoalmente guiando o seu povo. Por causa da inconstância do povo de Israel, por causa da santidade de Deus, Deus se indigna com o seu povo e diz que um anjo o conduziria no restante da trajetória. Mas Moisés clama e diz: não, Senhor, não faz isso não. Êxodo 33, versículo de número 15. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe Moisés: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés queria que Deus mesmo fosse presencialmente no meio do seu povo. Um anjo não era suficiente, conforme Moisés discorre aqui, fala aqui para Deus: Deus, nós queremos a tua presença. Talvez olhando o que estava escrito, talvez sabendo da história de Jacó, de José, de Abraão, Moisés pensa: não, Senhor, eu quero é tua presença. Este povo precisa da tua presença. No Salmo 51, no versículo 11, Davi, depois de errar, ele ora a Deus e disse: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Moisés roga para que Deus vá com a sua presença, e Davi pede para que Deus não lance fora da sua presença. Irmãos, a nossa comunhão com Deus, nesse ide e esse retorno, nessa mão dupla de comunhão, de relacionamento com Deus, é a nossa própria vida. Nós não podemos subsistir sem a presença de Deus. E a presença do Senhor em nós precisa de ser cultivada, para que nós o conheçamos mais, para que Ele se revele mais para nós, para que nós, irmãos, possamos triunfar sobre todos os males desta vida, porque é a presença de Deus que nos faz ser vitoriosos. Amém, igreja? Ao final do seu ministério terreno, Mateus 28, versículo 20, Jesus disse assim na parte B: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que nós podemos entender a dimensão disso? A dimensão da presença de Jesus em nós, irmãos, é que Ele vai continuar cumprindo o seu projeto nas nossas vidas. É que ninguém pode arrebatar-nos da sua poderosa mão. É que Ele vai continuar conosco, cuidando, livrando, sustentando, provendo, até que estejamos com Ele, na presença dEle no céu, para sempre. Portanto, zelemos pela presença do Senhor. Cultivemos um relacionamento para que essa presença cresça na nossa vida e o conheçamos, porque quanto mais conhecemos a presença de Deus, mais temos noção do rumo, da sua fidelidade e do poder que em nós opera. É tudo que nós temos, é a presença do Senhor. É por isso que nós estamos de pé ainda, irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem. Falar um pouquinho sobre o mundo espiritual, para eu chegar lá onde eu quero. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 22. Nós vamos já voltar aqui para Jacó, para José. Mas abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, por favor.
Como eu disse, vamos falar um pouquinho do mundo espiritual. Versículo 31 diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus estava com seus discípulos, preparando-os para a sua ausência física, para que estes dessem prosseguimento à obra que ele começou e que ele consumaria na cruz. Mas antes disso, Jesus sabia com quem estava lidando, com homens frágeis, inconstantes, e o principal deles, por assim dizermos, era Pedro, que era de alguma forma um representante. E em determinado momento, queridos, porque Deus não pede permissão para falar o que Ele quer falar, Ele não pede licença para dizer para nós o que Ele quer dizer, e mesmo que as coisas sejam quase que intragáveis para nós, quando Deus decide falar, Ele fala, porque Ele é Senhor. E Ele disse: Pedro, Pedro, esta noite, quem, irmãos? Satanás. De alguma forma no mundo espiritual, Satanás teve acesso a Cristo e pediu, assim como um tempo atrás ele falou sobre Jó, e teve um interesse de cirandar sobre os discípulos, de tentar os discípulos, de trazer tribulação sobre os discípulos. E no mundo espiritual Deus permite muitas coisas, de forma que, de alguma maneira, o Senhor permitiria que Pedro e os demais fossem tentados, provados. Mas antes disso, o livramento já estava sendo efetuado, porque Jesus disse: mas eu roguei ao Pai, mas eu intercedi por vocês, para que a fé de vocês, para que a tua fé, Pedro, não desfaleça. Pedro: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Irmãos, é a miséria da condição humana, o homem velho, o orgulho querendo reinar na vida de Pedro, e Jesus dizendo para ele: se não for a minha graça na tua vida, tu não vai para lugar nenhum. Não, mas eu estou disposto a ir contigo até a morte. Tu vai me negar hoje 3 vezes, que me conheces, mas eu já roguei ao Pai, e a tua fé não vai desfalecer, vai ficar por um 3, mas não vai desfalecer. Estou falando de mundo espiritual. Nós estamos aqui nessa noite, queridos irmãos, mas no mundo espiritual, no poder do mundo invisível, daquilo que nós não vemos, que é quem de fato governa o mundo material, as coisas estão sendo movimentadas. Há um dinamismo muito grande no mundo espiritual, e por misericórdia, por graça de Deus, nós estamos aqui porque Ele decidiu se revelar para nós. Mas nós temos que nos colocar na posição e nos humilharmos e vivermos em constante dependência do Senhor, porque se não fosse a intercessão do nosso advogado, que vive exclusivamente para interceder por nós, nós não estaríamos aqui não. Então, falando de mundo espiritual, queridos, eu fiquei me perguntando hoje à tarde, por que Deus escolheu Abraão?
para esta grande obra, para este tão grande projeto. Eu quis entender um pouco mais o porquê desta escolha. E eu entendi. Jesus falando para Pedro: Pedro, Satanás. Isso é um nível muito alto, né, irmãos? Mas é o nível real. E eu entendi, queridos, que existem cogitações no céu, que o céu cogita a respeito da terra, que a Trindade cogita entre si sobre os homens, que o mundo espiritual, no seu mover celestial, do lado bom, graças a Deus, Deus faz considerações a nosso respeito, irmãos. Eu quero te falar com muita convicção que Deus considera afirmações, ponderações a teu respeito. Ele te conhece intimamente, Ele te sonda, e Ele faz cogitações entre si sobre nós, e isso é de alguma forma confortante, porque o nosso Deus está conosco. A Trindade dialoga e revela o seu coração para os filhos dos homens, irmãos. Eu queria entender por que Deus escolheu Abraão. E eu me lembrei de uma passagem, também no livro de Gênesis, que nós vamos já ler, para nós embasarmos o que nós estamos falando, sobre as considerações da Trindade. Por exemplo, em Gênesis 11, salvo engano, Deus disse: ei, desçamos. Em Gênesis 2, Deus disse: ei, façamos o homem. Então Deus considera a nosso respeito. Deus sabe os nossos pensamentos, irmãos. Deus é capaz de dizer o que nós estamos pensando, o que nos atribula, o que nos preocupa. Porque o seu projeto é muito profundo, é muito dinâmico. E o seu interesse pelo nosso bem é 100%. Porque os seus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz. Deus procura um coração quebrantado. Deus procura uma mente firme. O Senhor procura uma alma disposta a cumprir a sua vontade, que esteja em concordância com os seus valores e que principalmente, que reconheça quem Ele é. E quem Deus é? Deus é bom, Deus é conselheiro, Deus é um maravilhoso Pai, Deus é amigo, Deus é misericordioso, Deus é justo, santo, perfeito. Quem o conhece, o reconhece como Deus e Senhor, na sua vida vai viver para Ele, por Ele e para a glória dEle. E também vai torná-lo conhecido por todos neste mundo. Porque Deus quer se fazer conhecido. Vamos para Gênesis, capítulo de número 18. Versículo 17 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Quem estava cogitando, quem estava considerando a respeito de Abraão, quem era, irmãos?
era o Senhor. E dizendo: eu vou ocultar alguma coisa a Abraão, visto que ele vai ser uma nação, uma poderosa e grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Versículo 19: porque eu o tenho conhecido. Irmãos, é o próprio Senhor falando, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Deus estava considerando em si mesmo a respeito de Abraão, e dizendo, irmãos, asseverando, testificando aqui o coração do patriarca, que estava em sintonia com o seu. Porque Deus, Ele quer ser conhecido e reconhecido entre os homens. Então Deus olha para Abraão e vê que Abraão era zeloso para com o nome do Senhor. E Deus sabia que Abraão, ele faria com que os seus descendentes conhecessem o Senhor. Abraão, irmãos, ele convergiu a sua vida para que o nome de Deus fosse conhecido no meio da sua descendência. E isso, queridos, prestemos atenção no texto. Isso mexeu, isso moveu com o coração do Senhor. Porque eu sei que Abraão vai ordenar a sua casa, vai ordenar os seus filhos, vai tratar com ordem as minhas coisas, vai tratar com ordem aquilo que eu lhe dei, que eu lhe prometi, o que eu já concedi para ele, de tal forma que não só ele, mas a sua descendência vai me reconhecer no meio da terra. Deus quer se fazer conhecido, mas Deus só pode se revelar mais profundamente para quem anda em profunda comunhão com Ele, para quem tem uma mente firme, para quem quer cumprir a sua vontade, para quem quer realmente viver para a glória dEle. Abraão teve que deixar parentela, teve que deixar tantas coisas, e Deus foi paulatinamente se revelando ao patriarca, moldando a sua fé, que chegou um momento que Deus disse: eu não posso ocultar nada para o meu amigo, eu vou me revelar para ele, ele é meu amigo. Aleluia! Os irmãos estão entendendo o que Deus estava falando consigo mesmo a respeito de Abraão? O que Deus tem cogitado, considerado ao nosso próprio respeito, meus irmãos, ao teu e ao meu respeito. Que nós nos preocupemos muito com isto, porque Deus se importa, e Ele quer que nos importemos com isso. Deus quer que nos importemos, porque Ele se importa. Vou fazer isso porque Deus se importa, não vou fazer isso porque Deus se importa. Abraão, aleluia, Abraão quis revelar o seu Deus para o seu filho, para o seu neto. Abraão buscou corresponder ao chamado de Deus para a sua vida. Vamos para a palavra do Senhor, queridos. Jeremias capítulo de número 9, versículos 23 e 24. Por favor, irmãos, folheiem a palavra. Jeremias 9, versículos 23 e 24. Diz assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado. João, capítulo de número 17, queridos. A oração sacerdotal de Jesus, os 2 últimos versículos, versículos 25 e 26. O Senhor Jesus orou ao Pai dizendo assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus estava orando e dizendo: Pai, eu fiz o teu nome conhecido no meio deles. Jesus está dizendo para nós: é importante que nós façamos o Senhor conhecido. Deus quer ser conhecido no meio da terra, e Ele vai ser conhecido e reconhecido através de nós, irmãos, através do seu povo, através da sua igreja. E Ele vai ser conhecido como? Quando nós vivemos uma vida de convicção. Deus viu em Abraão firmeza, constância, propósito, determinação, força e esforço para viver sob a ordem de Deus, e intencionalidade em fazer o Senhor conhecido. Deus viu a fé de Abraão, viu constância na fé do patriarca, e como ele disse no final do versículo 18, no capítulo 18, onde nós lemos: para que eu traga sobre Abraão aquilo que eu lhe tenho prometido. Deus quer trazer sobre nossas vidas o que Ele tem prometido para nós. Mas assim como Abraão, queridos, nós precisamos ter muita convicção, muita fé. O salmista disse assim: criei, por isso falei. Quem não fala é porque não crê. Por isso que nós precisamos confessar a Jesus diante dos homens, porque nós precisamos ter convicção. Quando nós dizemos que somos salvos, isso não pode ser da boca para fora. Quando nós dizemos que vamos morar no céu, não pode ser apenas balbuciamento dos nossos lábios, tem que ser palavras vindas do coração. Voltemos para aquilo que Isaac estava falando com seu filho Jacó, versículo 21 do capítulo 48. Jacó agora, queridos, está no mesmo contexto de Abraão. Ele está ordenando os seus filhos, está ordenando a sua casa, porque ele está de partida. Tendo vivido o que viveu, Jacó olha para seu filho, olha para seus netos. No versículo 11, Jacó diz: eu nem cuidava ver o teu rosto, e Deus fez me ver a tua semente. José está, irmãos, em êxtase. José está maravilhado com o que Deus fizera, e ele contempla tudo o que estava acontecendo. Ele contempla também a grandeza de José, as suas vestes, como que vestes reais, a nobreza do seu filho que era tido como morto. E nisso tudo ele vê a fidelidade de Deus para com o seu projeto. E no versículo 1 do capítulo 49, Jacó, queridos, ele enaltece tanto o Senhor, e ele começa a profetizar. Ele começa a falar coisas humanamente impossíveis de serem faladas, porque Deus estava na vida daquele homem. E ele vai revelando a vida dos seus filhos, o que aconteceria no final. E a Bíblia diz que assim ele morre. Jacó perece e ele morre, e a história de Jacó se acaba nessa terra.
Mas antes de morrer, ele tinha tanta convicção do Deus a quem ele servia, que no versículo 21 ele disse: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. A minha história está se findando, mas o projeto é maior do que a minha história. O projeto é maior do que as minhas limitações, porque o projeto é de Deus. Aleluia. Quem tem convicção fala do que Deus vai fazer, fala de quem Deus é. Jacó estava, queridos, declarando: Deus é sublimemente fiel, e o poder da sua presença vai conduzi-los ao cumprimento de suas promessas. No capítulo 50, folhei, passei a sua Bíblia. Os anos passam, queridos. Jacó morre e é sepultado. Mas agora aparece aqui uma personagem bíblica maravilhosa que nós amamos a sua história: José. E José agora está com 110 anos de idade. E José também, assim como Jacó, contemplou as maravilhas de Deus na sua vida. A história de José é um misto de muita emoção, que quase todo crente se identifica com essa história. Mas nós precisamos nos identificar um pouco mais com o caráter de José, com o caráter da sua fé, da sua fidelidade, da sua convicção. No versículo 24, José diz assim: e disse José a seus irmãos: o que está escrito aí, irmãos? Eu morro. Quem disse isso antes? Jacó. Agora o filho de Jacó, como que o herdeiro de Jacó, o maior herdeiro no sentido da palavra, queridos, o maior herdeiro de Jacó, ele profere as mesmas palavras de seu pai, e diz: eu morro, mas certamente Deus vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Aleluia, glória a Deus. Fiel é o que prometeu. Jeremias 1, ele disse: eu velo pela minha palavra. Mateus 24, ele disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. José tinha tanta convicção, irmãos, que ele foi um pouco além de Jacó. Ele tinha tanto desprezo pelo Egito, pelos seus valores, os valores do Egito. E ele tinha tanta convicção que o que Deus tinha reservado para ele, para o seu povo, era tão melhor e tão maior, que ele disse: eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui no Egito. Quando o povo de Israel sai rumo a Canaã, a Bíblia vai dizer que o próprio Moisés pega os ossos de José e leva para sepultar lá em Canaã, como era o desejo de José. E por que José falou isso? Por causa da profunda convicção que ele tinha do seu Deus, porque ele conhecia a fidelidade de Deus e o poder da sua presença. Ele disse: Deus certamente vos visitará. Deus estava com o seu povo, mas José disse: Deus certamente vos visitará, irmãos. Dá uma ideia de tempo. Chegará o tempo que aquilo que Deus falou a Abraão, a Isaque e a Jacó vai se cumprir. Deus virá com seu poder, Deus virá com sua fidelidade e vos fará o que, irmãos? Subir. Não sei se você entendeu. Jacó falou de transportar, José falou de
Nós vamos subir desse Egito aqui. Mas só vai subir quem tiver essa convicção aqui. E quem tem essa convicção aqui, irmãos, procura viver como viveu José, como viveu Jacó, como viveu Isaac, e seguindo as passadas de Abraão. Esse texto sempre chamou demais a minha atenção. Paulo disse que no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nós seremos arrebatados, subiremos. Nós estamos vivendo o cumprimento de Lucas capítulo 18. Jesus fez uma indagação: porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje saiu uma pesquisa do IBGE, eu não sei se os irmãos viram. Existem mais igrejas do que hospitais e escolas juntos no Brasil. Mais de 500 mil de templos religiosos, incluindo todos. Enquanto os hospitais tem uns 200 mil, escola tem uns 300 mil. É uma igreja quase em cada esquina. E abrindo mais. Mas essa semana também saiu um videozinho, não sei se os irmãos viram, um pastor muito conhecido em São Paulo, um pastor jovem com a esposa, numa boate dançando. Um escândalo. Também é tempo de pouca fé. Como é que está a qualidade da nossa fé? Estamos declarando ainda que somos salvos em Cristo, que vamos morar no céu? Aquilo que nós declaramos condiz com a nossa prática de vida? Queridos irmãos, José contemplou tudo na vida. Já estou encerrando. A nobreza de José, irmãos. Ele era o segundo homem do Egito. Ninguém entrava, ninguém saía, ninguém fazia nada. José enriqueceu o faraó. E por tabela também, certamente ficou muito próximo, porque ele alimentou a sua descendência até a 3ª ou 4ª geração. Então tinha uma vida também, irmãos, de certa forma, financeiramente falando, muito boa. Mas ele dizia: até meus ossos levem daqui. Judas disse para nós aborrecermos até a roupa manchada da carne, que é para um outro texto, para um outro tempo. Mas queridos, tenhamos convicção, porque fiel é o que nos chamou. Queridos irmãos, Jesus Cristo está voltando. Pode ser hoje, Ele vai voltar, e quem não estiver preparado não vai subir, mas Ele vai cumprir. Quem estiver preparado vai contemplar as mansões celestiais. Quem estiver preparado vai ver o Senhor face a face. Lá no céu não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá morte, não haverá dor. Mas é para aqueles que estão convictos. Quem não tem convicção, não sabe para onde vai, perdeu o rumo de Deus. Mas por mais que o nosso barquinho balance para um lado e balance para o outro, nós sabemos que o capitão está presente, e o nosso barquinho não vai afundar. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, e que nós continuemos crendo e esperando na fidelidade e no poder da presença desse Deus. Amém, queridos? Eu queria fazer uma oração. Amém, irmãos? Quem quer receber?